será que aquilo que eu faço da maneira que eu estou fazendo hoje ainda faz sentido ser feito da maneira que eu estou fazendo? Então a gente pode afirmar também que o profissional começa a se diferenciar no quesito domínio de ferramentas de inteligência artificial a partir do momento que ele também começa a se desenvolver em termos de conhecimento sobre o seu próprio negócio. Tu precisa, às vezes, parar um pouquinho para entender sobre as novas tecnologias. Não é porque tu vai ser um operacional, que tu vai ficar lá mexendo em todas elas, testando elas, vai colocar na tua empresa, não. Mas eu quero que tu entendas as oportunidades, os desafios, para que tu possa entender o que tu pode pedir para as pessoas. Fala pessoal, estamos de volta com mais uma edição do nosso querido podcast. No episódio de hoje estamos com um convidado ilustríssimo, nosso querido Roberto Santos, para falar sobre marketing, inteligência artificial e como as novas tecnologias vêm mudando a vida das pessoas. Por favor, Roberto, seja bem-vindo, se apresente, conte um pouquinho sobre você. Fica à vontade, está em casa. Muito obrigada, Lilian, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje estou aqui para falar então sobre tecnologia, compartilhar um pouco da minha experiência na área de marketing e principalmente contar como as novas tecnologias têm impactado os pequenos e médios negócios nesse momento tão importante da história, onde a gente está vendo a inteligência artificial fazendo cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, das empresas, dos profissionais de uma maneira geral, e isso, sem dúvida, vai trazer uma mudança muito significativa na nossa história. Já está trazendo, né? As tecnologias vão se reinventando ao longo dos tempos, à medida que uma tecnologia avança, já nasce outra, e assim a gente vai se reinventando enquanto sociedade, enquanto ser humano, né? Mas para começar a introduzir esse assunto, conta um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória. Tu começou a te interessar por marketing e inteligência artificial, como é essa relação? Uma boa pergunta. Eu tenho uma carreira já há um bom tempo, mais de 15 anos aí no marketing, onde eu tive a oportunidade, né, além de ter a formação, fundar uma agência lá na região sul, Pelotas, que começou ali naquela característica tão comum aqui no Brasil, né, do eu empreendedor, né, eu começando sozinho um movimento e gradativamente obtendo um crescimento, né. Comecei bem num ponto de inflexão também, onde o marketing digital ainda não tinha despontado, então eu me interessei muito, me identifiquei muito sobre aquilo que eu estava prevendo que ia acontecer, que eram negócios cada vez mais dentro de um âmbito digital. Só que eu estava num ponto da história muito parecido agora com a IA, ou seja, as coisas estavam recém começando a acontecer. Então eu criei uma agência num momento lá, 2010 aproximadamente, onde lá na minha região, por exemplo, eu fiquei um bom tempo, eu digo, falando sozinho, né? Porque eu dava palestra sobre marketing digital, eu falava sobre a importância das redes sociais, de que isso iria trazer uma mudança no perfil e posicionamento das empresas. E fiquei um bom tempo ali, naquele lugar ali um pouco solitário, até que, claro, naturalmente o digital foi tomando forma, foi tomando corpo, e quando o mercado começou a virar, eu estava bem posicionado, e a agência, então, que eu tinha criado ali, começou sozinha, ela começou a crescer e chegou a ter entre 15 e 20 pessoas, né? Tive a oportunidade de atender mais de 200 empresas nos mais diferentes setores e viver na prática o crescimento do marketing digital. Além disso, paralelo a esta carreira no digital, também tem uma carreira na área de desenvolvimento pessoal, onde fui instrutor, por exemplo, de uma das principais empresas de desenvolvimento pessoal, a Dale Carnegie, onde eu pude treinar líderes, equipes nas áreas de relações interpessoais, vendas, entre outras habilidades. E cortando aqui para esse momento agora da história, eu também, ano passado, comecei a analisar tudo que estava acontecendo em relação a IA em negócios, e comecei a perceber, então, que, sem dúvida, esse assunto iria impactar de forma muito significativa os empresários e os profissionais liberais, que são o público que eu atendo normalmente. E a partir desse instante, em primeiro lugar, eu comecei como um usuário da IA dentro das novas ferramentas para o meu trabalho, dentro de uma área o que eu atuo também, que é estrategista de negócios, e comecei a perceber que, de fato, eu comecei a ganhar mais velocidade e qualidade nas minhas entregas. E, naturalmente, à medida que eu comecei a ter resultados expressivos, pessoas começaram também a querer entender um pouco do que eu estava fazendo. A partir disso, criei um workshop chamado IA para Negócios, onde eu passei, então, a ensinar, né, a mostrar para empresários que essas tecnologias são acessíveis para todo mundo.
e que basta a gente poder se conectar com elas, entender um pouco da dinâmica delas, que a gente pode ter assim, um avanço muito grande dentro dos nossos negócios e também da nossa carreira. E, então, resumindo esse momento agora, eu venho aí nos últimos 12 meses numa marcha muito forte por todo o estado, ajudando empresários e profissionais a entenderem que esse momento agora na história, assim como o marketing digital lá atrás fez uma mudança muito grande no mercado, a IA também está causando uma nova ruptura e eu também estou aproveitando para ajudar os empresários a compreender essa dinâmica. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, e agora tu já respondeu, mas se tu quiser aprofundar um pouquinho mais, parece que tu vive em outro cenário a mesma situação que tu já viveu uns anos atrás, né? Antes com o marketing digital, essa sensação de falar sozinho, de dizer, vai acontecer, vamos lá, vamos estudar. E o pessoal, às vezes, por um certo estranhamento ou bloqueio, às vezes até preguiça mesmo, acabar não surfando nessa onda e ficando para trás. E agora isso se repete novamente com a inteligência artificial. Me fala um pouquinho sobre como é a tua abordagem, considerando, como tu acabou de apresentar para nós, o teu trabalho voltado para os empreendedores, né? Como que é esse processo de fazer eles despertar? Fazer não, né? Eu acho que tu aponta um caminho e fica a critério deles, né? Mas como que funciona isso na prática? A resistência é muito forte ou é mais preguiça? Ou tem um viés, às vezes, social ou regional, fazendo comparativo, às vezes, Rio Grande do Sul, São Paulo? Como que é essa relação? Uma excelente pergunta. Vamos começar pela questão de a similaridade dos momentos, né, do digital e da IA hoje. Eu percebo muita similaridade porque naquele momento lá que o marketing digital estava começando a acontecer, ou estava ali muito incipiente ainda, e eu comecei a trazer coisas que são tão normais hoje, como falar sobre SEO, falar sobre links patrocinados, falar sobre ranqueamento no YouTube, falar sobre coisas que hoje são tão comuns como respirar. Naquele momento que eu escutava dos empresários era que, cara, isso não é um assunto para o interior, isso não é um assunto para agora, isso que importa é o que funciona, jornal, rádio, TV, e eu também entendo que isso também faz parte do comportamento humano, né? Porque é difícil às vezes a gente se abrir para o novo, e muito mais quando esse novo exige que eu vou ter que mudar comportamentos, que eu vou ter que adquirir novos conhecimentos, porque isso dá trabalho. Vou ter que mexer na minha estruturinha que já está pronta ali, exatamente, né? Então, naquele momento eu vivi, né, o movimento de dar palestras onde eu estava ali buscando a sensibilização. E aí depois, quando o digital aconteceu, ele veio com força, os resultados começaram a aparecer e o mercado começou a se transformar. Mas, se a gente for muito sincero, a gente vai olhar que 2020, na pandemia, tinha muita empresa que não estava no digital. E que só ali, com a pandemia, que se viu obrigado a falar sobre e-commerce, se viu obrigado a entender mais profundamente sobre social media, e aí sim, efetivamente começar a se transformar. Eu estava, por exemplo, na Dale Carnegie, uma das principais empresas americanas, que somente durante a pandemia aceitou a olhar o seu modelo de negócios também pelo lado do digital. Ou seja, uma empresa centenária. Então, é algo que eu digo, né, faz parte do comportamento humano essa resistência. E, naturalmente, hoje, eu vivo, sim, a resistência e a objeção, novamente, por estar falando de um assunto que, esse muito mais veloz que o marketing digital na época, né? Mas, sim, eu passei por mais de 20 cidades e tive a oportunidade de receber em sala ou ser abordado pós-palestras em grandes eventos de pessoas que dizem, não acredito em inteligência artificial, eu sou contra a IA, eu acredito que é uma modinha passageira, só que nós estamos falando de algo muito sério, que está mudando não só o mercado, a forma de fazer negócio, mas também impacta carreiras. A gente viu uma das principais indústrias do entretenimento mundial, Hollywood, né, parar por 150 dias e uma das pautas era o impacto da IA dentro da carreira dos roteiristas, dos atores. Então, imagina, lá em cima está impactando, é natural que isso vai gradativamente chegando em outras camadas também. É uma questão de tempo, só que agora de uma maneira muito mais veloz. Então, concluindo essa resposta, eu percebo algo muito parecido e percebo que existe uma questão de comportamento do ser humano de resistir à mudança, resistir ao novo, e que muita gente, sim, só vai começar a fazer uma mudança talvez quando sentir um impacto mais forte.
Quando você vê obrigado. Quando realmente agora percebi que o meu concorrente disparou, ou que eu estou com dificuldade de me posicionar no mercado porque eu não domino essas tecnologias, aí a pessoa começa a se movimentar. Agora, quem começa sempre, né, num momento, digamos, exato que as coisas estão acontecendo, se prepara com mais tempo, começa a ter um repertório melhor e naturalmente também vai surfar outras oportunidades. Vai ter dificuldade? Óbvio que vai ter, porque está tudo acontecendo agora e para muita coisa a gente não tem resposta. E qualquer adaptação vai demandar, né, um nível de dedicação. Né, quando a chave vira, tu tá ali já, tu já testou muita coisa. As pessoas estão entrando no jogo, tu já tá aquecido, pelo menos. E aí tu já vai ter um outro ritmo para poder surfar. E tu acaba fazendo parte da construção dessa novidade que chega, né? Tu já não é mais um espectador apenas que vai se adequar quando for obrigado, mas tu ajuda a construir esse movimento. Perfeito, Lilian, porque a gente tem uma visão, por exemplo, né? A gente consegue enxergar, quando eu falo velocidade que está acontecendo, é porque eu tenho uma visão, como quem está acompanhando, de como as ferramentas de um ano para cá avançaram de forma veloz. O que há um ano atrás a gente achava ter um pouco piada, que eram os resultados que algumas ferramentas conseguiam fazer, hoje a gente olha e fica de queixo caído. E aí dá um impacto de, meu Deus, aonde isso vai parar? Sim. Né? A gente já está vendo, por exemplo, como a Motorola já fazendo comerciais usando somente inteligência artificial. Então, quer dizer, olha o quanto isso vai mudar o mercado. Seja para o micro, daqui a pouco, o pequeno negócio que vai começar a fazer algumas propagandas sem precisar contratar ator, estúdio, toda uma equipe para isso, como também grandes produções que outrora precisariam de grandes investimentos, mas que agora podem também, com outras ferramentas, atingirem resultados semelhantes que tinham antes, com menor esforço, menor custo e mais velocidade. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode retomar alguns episódios anteriores que a gente citou aqui mais de uma vez sobre essa pauta, né, de se a inteligência artificial ia roubar ou não o nosso emprego. E aí eu acho muito curioso essa questão no sentido de que a gente, enquanto profissionais, né, buscando um posicionamento no mercado de trabalho, tem esse medo, mas ao mesmo tempo não quer sair da zona de conforto, né? E aí a gente entra no ponto que eu posso falar por experiência própria, de que eu mesma me vejo às vezes nesse lugar de preguiça, não no sentido de buscar um novo conhecimento, porque eu tenho muito interesse na minha área, eu lido muito com isso no dia a dia, mas dessa adaptação, sabe? Tipo, eu já tenho meu jeitinho de fazer, na ferramenta tal, do jeito tal, e aí eu preciso adequar, inserir a inteligência artificial nisso para meu crescimento profissional e para o aumento do meu rendimento, porque me corrija se eu estiver errada, mas é isso que eu imagino que vai acontecer no mercado de trabalho a partir de agora. Não é a IA que vai roubar o nosso trabalho, mas sim outro funcionário, outro profissional mais qualificado do que nós que vai ter essa skill, né? Assim como hoje em dia nos requisitos pedem, tu tem que saber mexer no software X, falar a língua Y. Vão pedir também que tu saiba manusear ferramentas de inteligência artificial. E aí que está o grande diferencial, né, de um profissional para o outro. Faz sentido isso? Perfeita a tua observação, Lilian. Eu até costumo falar nas palestras, né? Às vezes eu mostro aquelas antigas anúncios de empregos onde diziam ali desejável conhecimento em pacote Office, desejável conhecimento em internet, né? Houve um momento da história em que os empresários diziam, cara, olha, se tu souber digitação, Office, tem que saber digitar. Não, houve um momento que se tu souber, né, legal, hein, já ajuda bastante. Aí chegou um momento que não era mais C, tu tinha que. E aí depois não se passou mais a colocar isso em nenhum tipo de vaga, porque se passou a entender que se tu não sabe isso, nem tem como te considerar para esse lugar. Exato. E eu esse o medinho que me dá. E eu acredito que à medida que os empresários se qualificarem, entenderem a diferença de uma pessoa que usa IA para outra que não usa, ele naturalmente vai começar a selecionar também por esse viés. Porque, por exemplo, eu trabalho com copywriter de vários projetos também, né? Hoje menos pela função de treinamentos e palestras, mas muito fácil ainda, conforme algumas empresas me demandam. O nível de qualidade que eu passei a ter nos meus projetos, à medida que eu passei a usar a inteligência artificial, é muito melhor de quando era o Roberto trabalhando sozinho com o Roberto. Agora eu crio assistentes diferentes que trabalham comigo, que fazem pesquisas na internet, eles leem artigos em diferentes idiomas, eles fazem um resumo para mim, eles me apontam o que de fato daquele artigo daqui a pouco pode me ajudar dentro de um projeto específico.
eles me ampliam diferentes pontos de vista em relação ao mesmo projeto. Então, é natural que eu ganhei mais ferramenta, que a minha entrega ficou mais refinada e, eu digo, né, é um momento da história que, pela primeira vez, eu posso dizer, porque quando eu dava treinamento de gestão, havia sempre um triângulo que a gente apontava, né? Não tem como diminuir custo, aumentar a qualidade e aumentar a velocidade ao mesmo tempo. Tu vai ter que escolher alguma dessas coisas, né? Mas com a IA, pela primeira vez na história, talvez eu possa dizer sim que é possível diminuir custo, aumentar a velocidade e ainda ter mais qualidade. Eu, dentro do meu trabalho criativo, eu entendo que acontece isto no meu trabalho. Porque eu não estou contratando mais uma pessoa, mas eu estou tendo mais braços para fazer o que eu já fazia. Eu passei a entregar mais rapidamente os meus projetos e com uma qualidade muito melhor de quando eu fazia sozinho. Isto com poucas ferramentas trabalhando comigo. Ah, Roberto, mas tu paga uma ferramenta. Cara, tu monta ferramenta de $20, de $30. Não tem, se tu não quer pagar uma ferramenta, paga uma pessoa, tudo bem. Mas querer fazer tudo de graça também, né? Não tem esse cenário em nenhum contexto. Então, sim, eu enxergo que a gente também vai entrar num momento da história em que os profissionais que dominam IA, na parte de design mesmo, né? Eu estava vendo agora, nas últimas semanas, o Marcelo Kimura, pode ser? Pode ser. Que é um dos expoentes do design, está lançando um workshop de design mais IA. Sim. Ou seja, tem como separar o design, a redação, o ADM, o RH, vai ser cada vez mais as coisas integradas, então... Mas deixa eu te trazer, então, um contraponto, tá? Claro. Vamos ver aqui o que sai dessa pauta. Porque, por um lado, a gente tem o aumento da produtividade, o aumento do rendimento, para alguns profissionais, e aí até depois, se tu puder citar também um case, porque eu pesquisando aqui sobre o teu trabalho, eu vi o teu trabalho com as empreendedoras de algum bairro ali de Porto Alegre, depois tu puder contar um pouquinho para nós, isso aí, da Resting, exatamente. Então, para profissionais assim que tem um nível básico, acaba tendo um ganho de qualidade também, né? Mas, por outro lado, em contrapartida, tu não acha que, de repente, está havendo um processo de robotização onde tudo fica meio igual? Sabe que em Gramado eu tive uma experiência, dei 2 ou 3 turmas lá, e em uma das turmas eu recebi uma profissional de marketing que chegou com uma cara muito amarrada na sala e foi bem transparente, assim, olha, eu estou aqui, obrigada pela minha agência que me mandou, mas eu sou contra essa função de IA porque eu estou vendo as pessoas na agência começando a utilizar e está chegando tudo para mim muito parecido. Está se perdendo muita criatividade nesse processo. E aí eu lembro que eu disse para ela, olha, até o fim do nosso encontro eu vou te mostrar o porquê isso está acontecendo e como a gente consegue resolver isso também, porque nada mais é do que pessoas que estão usando de forma superficial a ferramenta e naturalmente vão ter uma resposta mais superficial. É como tudo na vida. Eu preciso que a pecinha que está aqui atrás da ferramenta, que é a mais importante, desenvolva a sua cognição e também trabalhe para ter um resultado mais refinado. Porque o que acontece é que muitos profissionais hoje, quando conhecem um pouquinho da ferramenta, o primeiro pensamento é, ufa, ela vai fazer tudo por mim. Eu quero que ela faça tudo por mim. ChatGPT tem, né? Aí eu entro ali, peço de qualquer jeito as coisas, né? E vou receber coisas de forma superficial e parecidas. Mas quando o ser humano, o profissional, entende que é importante ele desenvolver a sua cognição, ele entender um pouco de como essas ferramentas funcionam e usá-las como alavanca da qualidade do seu trabalho, aí eu tenho um outro cenário. Eu saio daquele profissional que é um preguiçoso intelectual, que está buscando uma solução mágica que faça tudo por ele, para um profissional que está entendendo que, puxa, nesse momento eu tenho uma oportunidade de alavancar a qualidade do que eu faço. Se eu desenvolver a minha cognição, me conectar com as ferramentas e refinar o meu trabalho. É um outro cenário. Então, nesse exemplo de Gramado, então, exatamente eu mostrei, né, o quão profundo as ferramentas podem chegar desde que eu tenha um trabalho que vai demandar um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de horas e que não é simplesmente saber fazer a melhor pergunta, mas é muitas vezes treinar essa ferramenta para que ela entenda o meu cliente, ela entenda o meu contexto de negócios, ela me ajude a fazer um comparativo de concorrência, assim como se eu fosse treinar uma pessoa, para que ali eu tenha uma ferramenta preparada para trabalhar comigo, não somente para me substituir, porque
Quando chegar nesse lugar, dessa ferramenta fazer tudo por mim, né, e todo mundo achar que essa ferramenta é 100% melhor sem minha presença, para que eu preciso estar ali? Então a gente pode afirmar também que o profissional começa a se diferenciar no quesito domínio de ferramentas de inteligência artificial a partir do momento que ele também começa a se desenvolver em termos de conhecimento sobre o seu próprio negócio? Sem dúvida. Eu sempre digo, um exemplo aqui nessa mesa, né? Eu, na minha cadeira de redator, você na tua cadeira de design, hoje eu consigo fazer coisas de design que eu não tinha condições de fazer há um ano atrás, por exemplo. Como né, uma evidência. Eu fiz a capa de um livro de um cliente que lançou um livro, né, e tinha sonhado com uma mulher lá, cabelos cacheados, morena, que teria que chamar um ilustrador para fazer, achar aquela mulher, mas eu consegui fazer com a IA. E ele aprovou, gostou, foi lançado o livro. Ok, legal, né? Assim como no teu caso, tu pode hoje atingir níveis de entrega de um trabalho de redação que outrora tu não conseguiria. Agora, o que eu costumo sempre dizer, no momento que a Lilian começa a dominar uma ferramenta como Midjourney, por exemplo, de criação de imagens, com o teu repertório, tu vai muito mais longe do que eu. Exato. Por mais que eu faça muito mais do que eu fazia antes, se a Lilian começa a somar tua experiência, tua bagagem, as tuas ferramentas, para começar a conversar com as ferramentas, vai ter um nível de precisão que eu não consigo chegar. Aí Não que por vem burrice, mas é porque meu repertório é diferente. Assim como no texto, na criação textual, eu vou conseguir ter uma fluência com a ferramenta que eu vou mostrar ou vou buscar nuances que são próprias de quem está muitos anos escrevendo, produzindo. E aí começa-se, né, a sair de respostas genéricas para uma resposta de que, puxa, é o Roberto que está interagindo com essa ferramenta, é a Lilian que está ali aprofundando a ferramenta também. Então, eu vejo muito no contexto do meu repertório, a minha experiência pode somar muito com a ferramenta e aí eu ter resultados que vão ser mais singulares do que a galera que está chegando ali e digita, por favor, crie um conteúdo para mim, por favor, faça tal coisa, dá Enter, pega aquela resposta, mal lê e já manda para o cliente. E aí a gente sabe, todo mundo começa com um tempo a perceber, caramba, foi o GPT que escreveu isso aqui, né? Porque a pessoa sequer tem o trabalho, às vezes, de colocar a mão dela ali, porque é diferente se eu delego para a ferramenta fazer tudo por mim ou se eu uso para aperfeiçoar o meu processo criativo. E aí que começa um processo de separação do joio e do trigo, né? Tem conceito de eficácia e eficiência, porque entregar, sim, em um curtíssimo período de tempo, todos terão condições de entregar, mas uns melhores que os outros, né? Sem dúvida. Então esse é o grande diferencial. Sem dúvida. E essa diferenciação ela vai se dar das pessoas que também seguirem se desenvolvendo. É natural. Conta para nós, então, sobre o case das empreendedoras da Restinga, por favor. Foi uma experiência muito interessante. Eu fui convidado a... Foi no mesmo dia em Porto Alegre, vejam só, né? De manhã eu estava no Instituto Caldeira com empreendedoras, né? Pequenas empreendedoras, mas já desenvoltas, né? Com projetos mais sólidos, também querendo entender sobre inteligência artificial. E no mesmo dia, à noite, eu tive esse evento já num outro contexto, lá na Restinga, para um grupo de empreendedoras, já com desafios muito maiores, tanto de formação como de relação financeira. E ali eu tive a oportunidade de levar e mostrar para elas, e até para mim foi importante, porque foi a primeira vez que eu parei para olhar para as ferramentas de IA e parar um pouquinho para entender, será que é possível essas ferramentas ajudarem também quem está lá no início da pirâmide e precisa crescer, precisa se desenvolver? Porque o que eu fiz nesse movimento, né, de estudo? Eu fui lá olhar os perfis daquelas empreendedoras da Restinga para entender o que elas faziam e como elas faziam, né? E quando a gente entra numa realidade onde existe mais limitadores sociais, a gente vai percebendo que os desafios são outros. Muitas vezes o pequeno empresário, ele vai dizer assim, puxa, o meu desafio é que eu preciso de mais recurso financeiro para poder investir aqui na minha empresa, crescer, contratar mais pessoas, estrutura. Muitas vezes ele está nesse momento já. Enquanto esse empreendedor tem desafios sociais, muitas vezes, o desafio dele, às vezes, é conseguir escrever de forma clara aquilo que ele quer vender. E aí eu fui olhando perfis e via pessoas com dificuldade de escrita mínima, de poder contar o que faziam. Pessoas com dificuldade de tirar uma foto do seu produto, porque a vida exigiu no decorrer da sua trajetória que ela resolvesse outras coisas e infelizmente não pôde ter uma formação como
né, as pessoas que são empresárias naturalmente têm muitas vezes, né? Então eu pude levar uma realidade, e para mim também foi muito importante, de que hoje essa pessoa que tenha toda essa dificuldade muitas vezes de escrever, de pensar marketing, né, muito mais, né, porque é uma coisa muito mais distante para ela ainda, né, que ela pode conversar com uma ferramenta do jeito dela, de mostrar que ela pode, desse jeito que ela está acostumada a escrever, com a gíria dela, com as palavras dela, dizer, olha, eu vendo brigadeiro aqui na minha comunidade e eu queria entender como eu posso escrever algumas mensagens para divulgar o meu trabalho, para fazer um post no Instagram, algo que parece tão simples para a nossa realidade, mas para quem muitas vezes teve poucos anos de estudo, é um desafio muito grande. Para essas pessoas é uma grande oportunidade, porque aí estou falando de uma ferramenta de coisas gratuitas, né? A versão gratuita do ChatGPT ajuda essa pessoa. E inclusive agora com esses avanços da parte de conversação por áudio, ela não vai precisar nem escrever. Ela vai poder, muito em breve, provavelmente na versão gratuita também, ligar o microfone do celular ali e falar, oi, tudo bom? Eu faço aqui bolo para minha comunidade e queria ideias de como eu posso divulgar nas redes sociais um pouco mais do que eu faço. Olha, eu tenho dificuldade de explicar aqui como é que o meu produto é bom. Sabe, essa conversa numa linguagem natural para mim é ruptura. Porque aí eu entendo que naturalmente grande parte das ferramentas vai ter uma barreira do investimento financeiro, mas nessas gratuitas eu estou abrindo uma outra janela de dizer para a pessoa, olha, tu não precisa falar bonito, tu não precisa escrever bonito, eu quero que tu simplesmente converse com essa ferramenta aqui e ela vai te ajudar. Inclusive tu disser assim, olha, eu sou leigo, não entendo nada e preciso que tu seja muito didático comigo. E ela vai se moldar para conversar com aquela pessoa. Isso para mim, isso me entusiasma. Sim, muito. Sim. Eu gosto muito do case das empreendedoras da Restinga porque me encanta muito. Como tu falou, né, aqui na nossa bolha, na nossa camada social, por exemplo, a gente aqui trabalha com tecnologia, né, diretamente, assim. Então, é sempre sobre otimizar o que já se tem. E a partir do momento que tu olha para a inteligência artificial como a oportunidade de um começo, é incrível. É com a capacidade de oportunidade para pessoas que não têm acesso, sabe? A estudo, a aperfeiçoamento, sabe? Isso me encanta muito. Por isso que eu gosto muito desse case. E até concluindo aqui também esse raciocínio, né? A gente vai naturalmente também vai abrir possibilidades de outras pessoas começarem a aprender sobre assuntos de uma maneira diferente. Porque se eu consigo levar para mais pessoas essa visão, né? Hoje, vamos pensar assim, a pessoa tendo um celular, tendo acesso à internet, ela pode usar o ChatGPT por ser gratuito e não ter limite, né? Ela pode usar para aprender sobre conteúdos que ela não tem noção, que ela tem dificuldade, quer aprender mais, até mesmo aquele filho que está ali estudando matemática portuguesa e tem uma série de desafios, essas ferramentas também podem somar até nisto, para ajudar essa pessoa a ter ali um professor particular, digamos, porque já vi casos ali de pessoas que já compartilham, que foram aprovadas em concursos, usando as ferramentas que eram exercícios, corrigirem questões, né, explicarem de outras maneiras o mesmo tema. Ou seja, olha o tanto de janela. Muitas vezes as pessoas olham somente para, com muito conhecimento, né? Cara, como é que eu vou otimizar minha rotina aqui? RH, né? Gestão, legal. Mas se a gente descer umas camadas, tem muita coisa que pode ser usada que vai possibilitar para pessoas que não tinham acesso outras maneiras de aprender sobre vários assuntos. Perfeito, perfeito. E isso já me faz pegar um gancho aqui de uma parte que eu gosto muito dentro da inteligência artificial, que é sobre a humanização da inteligência artificial. Porque o que a gente falou aqui até agora? Fato. A inteligência artificial molda a maneira como a gente aprende, como a gente trabalha, como a gente se comunica, se expressa, se posiciona no mundo profissionalmente, enfim. Vem mudando a nossa vida enquanto sociedade de uma maneira geral. Ok, esse é um ponto. Mas aí a discussão, ela sempre, em algum momento, vai ramificar para a humanização da IA. E aí o que me irrita um pouco é que, por exemplo, se a gente abrir o ChatGPT aqui agora e digitar futuro da humanização da inteligência artificial, o nosso robô vai nos falar sobre como os robôs e os chatbots, a inteligência artificial, estão cada vez mais parecidos com os humanos. Mas o que mais me interessa é não como robotizar o comportamento humano, mas justamente o caminho contrário,
né? Em como humanizar essas relações para que a gente use a inteligência artificial como nossa aliada. Que é basicamente, né, um grande resumo disso tudo que tu falou aqui, né? E do quanto isso pode nos impulsionar. Até porque um assunto que o nosso querido produtor Rafa nos trouxe foi o exemplo de profissionais que perderam seu emprego no passado, graças ao avanço das tecnologias. Por exemplo, ele citou o exemplo dos acendedores Acendedores de lampião. Acendedores de lampião, que, enfim, quando a iluminação vinha através do fogo, hoje a gente já não tem mais essa profissão, né? Como que, na tua visão, assim, as próximas profissões, quais vão ser as primeiras tecnologias a ser substituídas, os primeiros trabalhos? O que tu visualiza sobre isso? Eu digo que é muito ousado hoje fazer prognósticos sobre o que vai acontecer. Mas o que eu gosto de compartilhar, e faço isso nas minhas palestras, né, é mostrar para as pessoas que muito mais do que olhar para ferramentas, Midjourney, Runway, enfim, é olhar o que acontece com a sociedade quando a tecnologia se move. Quando traz o exemplo do acendedor de lampião, chegou o advento da eletricidade, uma certa profissão que precisava do fogo ali para acender uma luz passou a não ser necessária. Mas, ao mesmo tempo, a luz mexeu com várias camadas da sociedade. Assim como foi o advento do motor, que naquele momento da história os cavalos eram protagonistas da nossa história, tiveram que se recolocar, né, numa outra posição na sociedade. Enfim, toda vez que a tecnologia vai se movendo, a gente vai percebendo que as coisas, as pessoas, as carreiras, os negócios acabam tendo que também se reorganizar. Então, nesse momento, eu acredito que nós estamos vivendo um outro ponto de ruptura, que naturalmente começa a trazer mudanças na sociedade. No início desse episódio, por exemplo, eu falei sobre a greve lá em Hollywood. Na convenção que selou, digamos, né, o fim da greve depois de 150 dias, eu brinco que foi criada naquele contexto ali uma cota humana agora, né? Porque os estúdios lá são obrigados agora a contratar um mínimo de humanos na produção de roteiros agora das suas séries e produções, e o resto é usado IA. Né? Então, quer dizer, é meio surreal para mim ainda. Quando tu fala em exposição, né, de carreiras, né, carreiras criativas, infelizmente, elas são mais expostas. Porque imagine que é para o estúdio, que antes precisava contratar o Roberto para criar um roteiro. O Roberto trabalhava das 8 às 6, digamos, de segunda a sexta, né? Tinha todas as suas questões humanas para serem lidadas. E agora eu passo a ter uma tecnologia que pode fazer roteiros para mim de domingo a domingo, 24 horas por dia, e eu posso pedir para ele refazer infinitas vezes até ficar do jeito que eu quero, sem que isso me traga um custo extra de hora extra, né? Muda a relação, né? Só que, claro, essas IA se alimentam daquilo que o ser humano fez, criou, né? Então, é também uma área de discussão hoje, né? Porque essas IA estão aprendendo com aquilo que o ser humano está produzindo. Mas penso que carreiras criativas hoje, elas precisam estar muito atentas ao advento da IA, porque existe essa maior exposição. Tanto é que num estudo do Fórum Econômico Mundial foi, né, feito um estudo das competências mais valorizadas para os próximos 5 anos. E, por exemplo, né, sempre tinha ali algumas competências tech, né, como programação, por exemplo, como sempre em primeiro lugar ali, né? E hoje elas estão um pouco mais para baixo, ou bastante para baixo, e estão mais em evidência as competências como liderança e influência social, pensamento criativo, ou seja, coisas que são literalmente humanas. Porque a gente está vendo as máquinas chegando para fazer coisas mais repetitivas, muitas vezes, mais operacionais. E aí que eu digo, né, que a gente precisa e vai ter a oportunidade em vários contextos de valorizar aquilo que é humano. Porque eu posso, como redator, ter aqui, digamos, uma IA que trabalha comigo e faz entregar mais rápido o meu trabalho. Mas o olho no olho com o meu cliente, a relevância do Roberto como profissional, eu digo assim, quando eu digo a relevância, é responder aquela pergunta de por qual motivo as pessoas vão querer te encontrar? Por qual motivo as pessoas vão querer te ter numa mesa de negócios? Por qual motivo as pessoas vão te fazer perguntas em relação àquilo que elas estão vivenciando? Se tu tiver relevância, profundidade, conexão, é aí que teu valor maior está. Agora, se meramente tu é uma pessoa que repete coisas de forma superficial,
se tu é simplesmente um entregador de tarefas rotineiras, talvez, ou melhor, certamente, tu está mais exposto que eu encontre uma solução que faça de forma automática para mim essas mesmas respostas. Agora, de novo, né? Coisas humanas, o olho no olho, e eu penso que isso não é possível de ser substituído, né? Essa relação, essa relevância, essa conexão que nós precisamos ter com outras pessoas, isso para mim é a essência principal e mais ainda será exigido em novos tempos, porque à medida que eu tenho tanta ferramenta que pode fazer tantas tarefas, eu vou ser muito mais seletivo na hora de escolher as pessoas para trabalhar comigo. Com certeza, eu acho que a sensibilidade humana, robô nenhum alcança, em profissão nenhuma, que é justamente isso que tu falou, a capacidade do olho no olho, o networking, a percepção, a sagacidade das relações, sabe? Eu acho que é isso que enriquece qualquer profissão, qualquer habilidade, qualquer ofício. Mas eu queria te perguntar se tu percebe que tem uma diferença regional entre Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aqui no eixo, nesse sentido de eles estarem mais avançados no termo de aceitação ou até de compreensão dessa ferramenta mesmo, né? Uma coisa bem inicial, bem básica, bem introdutória. Tu acha que tem diferença? E também na geração de oportunidades. Uma boa questão. Eu posso dizer por experiência, né, que ano passado eu estive em São Paulo em dois grandes eventos com 200 executivos aproximadamente, de médias e grandes corporações, falando somente de inteligência artificial. E, por outro lado, aqui, como eu falei, né, passei por mais de 20 cidades no estado, dando palestras e workshops para esse público, né, falando um pouquinho mais para pequenos e médios empresários. E o que eu notei foi que, no centro do país, a gente não precisa perguntar para as pessoas se elas já estão usando IA, se elas já estão usando versão paga das ferramentas, porque é algo meio que lugar, não que eu vou dizer, é lugar comum para todo mundo, mas para quem está na frente, para quem está buscando, né, essa competitividade, não é um ponto de discussão, é um ponto de realidade que eu preciso entender o que está acontecendo, como está acontecendo e como eu posso trazer para a minha realidade. Então é muito comum lá, pelo menos dentro dos eventos, ao mesmo tempo que está todo mundo em busca de respostas, mas as pessoas já estão mexendo, estão buscando respostas e estão discutindo, por exemplo, grandes corporações discutem hoje segurança de dados, por exemplo, lá. Isso é muito comum, certo? Quando eu venho para cá, nessa minha trajetória de passar por tantas cidades, eu percebo o empresário aqui ainda muito no lugar de deixa eu ver o que isso aí não é minha prioridade do momento, isso provavelmente nem seja para mim, mas ok, deixa ele ver o que é isso. Aí depois que ele passa por um workshop, muitas vezes, por uma palestra, eu vejo que há um impacto de surpresa. Não é, entende? É um impacto de, meu Deus, eu não imaginava que as coisas estavam acontecendo nesse ritmo e que realmente eu precisava entender mais a respeito e que tenho oportunidade para mim poder transformar meu negócio. Então, eu vejo tempos diferentes, né? De centros que estão mais velozes, não que estejam já com todas as respostas, não, mas estão buscando entender, estão testando. Enquanto aqui eu percebo ainda um pouco de resistência, um pouco de distância, um pouco de não é para mim. Exato, e aí exato. aí eu digo, né, esse trabalho é muito de sensibilização, de dizer, olha, tá acontecendo. Lembra do digital? Um dia as pessoas diziam que redes sociais era bobagem. Hoje, negócio que não está na rede social não existe. Então... eu te perguntei justamente porque eu percebo, assim, eu sinto esse estranhamento, essa distância, sabe? Ainda é uma coisa distante, é uma coisa que a pessoa ainda tem uma certa resistência, né? E imaginei que mais pro centro do país as coisas estivessem um pouquinho mais naturalizadas, pelo menos. Não que como tu falou, né? Não que todo mundo já tenha as respostas, mas já estão mais entrosados ali, né? Mais aquecidos. E eu percebo também algo que só a experiência me trouxe, né? De entrar dentro de algumas empresas para ajudar a implementar algumas soluções, né? Que dentro das equipes, muitas vezes, se não existe uma maturidade em relação a essas novas tecnologias, eu noto que pessoas da empresa, colaboradores, se sentem ameaçados. Isso eu notei na pele, né? De entrar em algumas empresas e algumas pessoas começarem com a brincadeira, chegou o cara que vai substituir a gente. Chegou o cara que vai trazer coisas que vão trocar a gente por máquina agora. E aí essa brincadeira, com o tempo, vai virando aquela resistência de chegar ali e mostrar para a pessoa que tem uma oportunidade, ela dizer, mas não é tão bom assim. Mas essa ferramenta aí, isso aí não vai resolver minha vida. Isso aí eu faço. Ou seja,
A pessoa tem várias e várias camadas de resistência para Justificar. Não, mas simplesmente testar se aquela solução pode ajudar ela. Porque eu digo hoje, basicamente, é quase impossível que um ser humano me prove que não exista um manhã que possa ajudá-lo. Não estou dizendo fazer tudo por ele, mas ajudar a melhorar um processo. Nem que seja para trocar uma ideia, né? De dizer, olha só, lê esses artigos aqui em chinês e me vê que tem alguma ideia nova para mim. Pelo amor de Deus, é impossível que não tenha alguma coisa que tu possa fazer. Mas tem pessoas que estão assim, porque a visão delas é, se eu aceitar isso, vai começar cada vez mais ter essa tecnologia aqui e daqui a pouco o meu chefe vai dizer, não, precisa mais de ti. Eu percebi isso na prática, né? Então eu entendo que as pessoas também precisam ter uma sensibilização de ter essa visão de que não é eu ou ela, mas pode ser eu com ela. E aí muda completamente a minha relação para eu com a empresa, né? E até para a minha carreira. Sim. Porque se eu começo também a dominar essas tecnologias, eu ganho outra versatilidade, vou ganhar um outro valor, outras possibilidades, que se eu não acompanhar, aí sim, eu entendo que no médio prazo, daqui a pouco essa pessoa que ficou parada no Word tradicional ali, e vai chegar pessoas, como tu comentou, né, lá atrás, vai chegar gente que domina essas tecnologias, já está fluente, essa pessoa aí sim, realmente vai ser trocada. Bom, natural, né, de um período de transição, mas um pouco bagunçado, no sentido de profissionais, às vezes, daí em cargos mais sênior, liderança e tal, não saber lidar com essa nova dinâmica de trabalho dos funcionários ou dos estudantes que utilizam ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, né, eu tenho um filho e começo a me preocupar. Na minha época, meus trabalhos eu fazia pesquisando direto no livro, né, no ensino fundamental. Ensino médio, daí já tínhamos ali a internet, já tinha Google para tudo. Ok, mas ainda tinha um filtro, né? Hoje em dia, o que eu percebo, assim, dos mais jovens, me sinto tão velha falando isso, mas, enfim, é que fontes de informação, ChatGPT e TikTok. Já fico bem assustada, mas ok, né? Estamos numa transição, mas o que me preocupa é daí os jovens não saberem como utilizar, não saberem que o ChatGPT deve ser filtrado, é completamente diferente do Google. Então, assim, tem muita desinformação sendo reproduzida também, né? Como todo movimento tem seu pró e seu contra, né? E aí vou citar um exemplo que eu não me orgulho muito, tá? Podem me julgar, fiquem bem à vontade. Mas o que aconteceu? Espero que meu professor não ouça. Se bem que se ele ouvir agora eu já estou formada, né? Tudo certo. Ele deu uma atividade que a gente tinha que fazer uma resenha sobre 10 artigos. Minto, 10 resenhas sobre 10 artigos diferentes. Numa turma que tinha, sei lá, 45 pessoas. O que eu pensei? Eu, final de faculdade, outras cadeiras ao mesmo tempo, pensei, nunca que esse cara vai ler 500 textos. Ele não vai ler. Um pouco de rebeldia e sacanagem e querendo adiantar meu lado também para as tarefas que realmente eu precisava me dedicar e me correr atrás de nota e tal. Eu fiz tudo no ChatGPT. Todas as 10 resenhas. Mas assim, Roberto, com muita vergonha, não me orgulho, tá? Não mostro isso pro meu filho quando ele for adolescente. Mas eu nem revisei. Eu botei fale sobre e botei o título, assim, né? Claro, aí entra um pequeno diferencial que envolve o que a gente falou aqui, que é, eu já dominava aquele assunto. Eu já dominava. Eu não precisava estudar sobre aquilo. Então eu botei assim, ó, fale sobre, aí coloquei o título do artigo e complementei assim, ó, citando tal e tal ponto, destacando tal assunto. Eu dei uma pitadinha da minha identidade, da minha bagagem. Mas foram 10 textos praticamente iguais, com a cara, nome e sobrenome do ChatGPT. E eu tirei uma nota altíssima. Que ele não leu, como eu imaginava. Claro. E aí vem essa lacuna a ser preenchida, né? Que a gente vai, talvez, descobrir juntos, todos nós, como os professores vão lidar com isso, por exemplo. Como os pais vão lidar com isso, né? Como que tu vê essa transição? É um bom ponto, sabe, que tu trazes. E isso me lembra, eu estava numa cidade onde eu estava conversando com um dono de uma rede de postos de combustível, né? Que literalmente ele não tinha contato ainda com as ferramentas de IA e eu literalmente peguei meu tablet e disse, olha, eu vou te mostrar o que é algumas ferramentas, o que elas podem fazer. Abri e comecei a mostrar para ele. E ele ficou muito surpreso e disse, cara, eu preciso
estudar contigo isso, mas eu não estou pensando na minha empresa primeiro, eu estou preocupado com o meu filho, porque certamente o meu filho já está usando tudo isso e eu nem sabia que dava para fazer tanta coisa a partir disso. E aí eu vou abrir um pouquinho, porque primeiro a gente percebe então que a IA ela toca em todos os setores da sociedade. Ela toca na educação, ela toca na família, ela toca no corporativo, ela toca em tudo, né? E naturalmente isso vai nos empurrar também a um lugar comum que a gente está conversando aqui sobre todo mundo ter que parar muitas vezes. Tem uma questão que eu sempre digo, né? Eu tenho que olhar para aquilo que eu faço e perguntar: será que aquilo que eu faço da maneira que eu estou fazendo hoje ainda faz sentido ser feita da maneira que eu estou fazendo? Por quê? Vamos pensar a educação então, né? Imagina o tamanho da bronca desse professor que há 10 anos trabalhava de uma forma onde o conhecimento estava todo na mão dele. Imagina, no nosso tempo, a gente tinha que, inclusive, esperar o professor copiar toda a matéria no quadro, para a gente copiar para o caderno, para ter aquela informação para poder estudar, para depois poder entender. Hoje o professor fala, o assunto da matéria é História do Brasil. Pega o celular e digo, me explica História do Brasil aqui, eu já tenho tudo aqui, já posso entregar teu trabalho. Né? Então, isso naturalmente, primeiro, leva a educação a ter que ser repensada. E aí eu trago 2 exemplos, né? Um positivo e outro que traz o tamanho do desafio, né? Um positivo é uma escola lá de Pelotas, né? Que foi fundada no passado, uma escola nova então, né? Onde o professor, por dominar muito bem o ChatGPT, por exemplo, né? Ele já leva para as aulas de redação a ferramenta e mostra para os alunos, né, que a ferramenta pode abrir outros campos de desenvolvimento para eles, ou seja, como é que eles podem usar a ferramenta para entender melhor o Machado de Assis, entender outros autores, poder identificar lacunas na forma de escrita deles, ou seja, já que ele vai usar a ferramenta, se eu sou professor e dominar ela, eu preciso trazer para ser discutida na mesa e trazer formas de usar de forma benéfica, ao invés da pessoa usar escondida e virar um preguiçoso intelectual. Então, ou seja, ponto 1, o professor acaba tendo que passar por uma transformação para poder se adaptar também. Reciclar, né? E poder ter essa interação. E não só o professor, como o pai também, né? E aí, entro dentro da educação ainda, né? O contexto do desafio. Eu estava numa prefeitura de uma cidade, onde eu toquei também nesse ponto, e a resposta que eu tive do secretário de Educação foi: o problema que a gente tem aqui na rede pública, na rede, né, municipal, grande parte dos professores que ainda não aceita abrir um notebook. Uau! Né? Não aceita abrir um Isso notebook. quando? Isso ano passado. Meu Deus! Né? Não aceita abrir um notebook Socorro! porque tudo foi feito. Sempre nunca precisou de tecnologia de sala de aula, que vai precisar agora. Né? Então, quer dizer, não é nem discutir IA, é discutir uma série de outras questões que. Sim, o advento da internet. O advento da internet, praticamente. Ou seja, aí, imagina o tamanho do desafio desse professor que não é nem familiar a um notebook. Nossa! Tenta instalar o aluno com celular e chat GPT. Aí nós temos um grande problema, né? E aí entra no terceiro ponto para concluir, né? Quando eu falo em todo mundo é tocado, voltando ao exemplo do empresário do posto, né? Porque eu digo para o empresário muitas vezes, tu precisa às vezes parar um pouquinho para entender sobre as novas tecnologias. Não é porque tu vai ser um operacional, que tu vai ficar lá mexendo em todas elas, testando elas, vai colocar na tua empresa, não. Mas eu quero que tu entendas as oportunidades, os desafios, para que tu possa entender o que tu pode pedir para as pessoas, o que tu pode sugerir que elas se desenvolvam, né? Tu possa ter uma visão de o que na tua empresa pode ser diferente, e aí tu te relacionar de uma maneira mais profunda, porque senão tu vira sujeito passivo na história. Teus colaboradores começam a usar a IA de um jeito qualquer, né? Ou vai para tua casa, o teu filho vai estar usando, e tu tá ali, né? Paisagem, nem sabe o que está acontecendo. Agora, quando tu te apropria de pelo menos entender o que está acontecendo, tu pode conversar, seja com teu filho, seja com teu colaborador, tu pode estabelecer metas, tu pode chamar alguém especialista para, puxa, olha, eu não, como me chamam muitas vezes o empresário, o que acontece? O empresário vai na minha palestra, sensibilização, entende? Puxa, é importante. Vai no workshop, deixa eu ver na prática isso. Caramba, entendi que lá na minha empresa agora está fazendo um monte de coisa. Aí ele chega para mim, olha, Roberto, naturalmente eu não tenho tempo para me aprofundar, mas agora eu quero que tu vá lá na empresa para ajudar os meus colaboradores a se apropriar das ferramentas e poder aperfeiçoar rotinas. Ele, gestor, está no estratégico ali.
Perfeito. Mas ele está trazendo alguém, está entendendo o que os colaboradores podem aprimorar e ele vai acompanhar a história. E todo mundo cresce junto, O problema né? só, Velado. concluindo isso, a indiferença. Aí seja eu pai, professor, empresário, qualquer coisa, se eu estou indiferente e não participar desse processo, eu fico ali de novo, cara de paisagem, né? As pessoas vão estar usando, passando, fazendo. Corrigindo 10 redações feitas pelo ChatGPT. E não dá mais para o professor, né, infelizmente, né, ter o mesmo tipo de avaliação que tinha há 10 anos atrás, porque mudou. Aí entra exatamente nisso que tu falou, no cara de paisagem, que retoma o que a gente falou aqui o programa inteiro, que é a sensibilidade humana. Porque se esse professor, queridíssimo, saudades, ele tivesse parado um segundo para olhar o cenário de fora, entender o que está acontecendo, qual o contexto, ele teria a sensibilidade de ver que 50 alunos não vão fazer. Voltando, né, o exemplo, essa escola em Praça 15, né, Colégio Praça 15. Por exemplo, nós estamos num podcast aqui, né? Essa escola, por ser nova, já construiu um estúdio de podcast na sua estrutura e em determinado ano da escola, algumas avaliações já não é mais o papel. Não é mais escrever uma resposta, é vir gravar um podcast, porque hoje isso é uma necessidade dos tempos atuais, que eu preciso fluir dentro desse contexto, preciso me comunicar, olhar para uma câmera, falar, né? Eu preciso ter essa versatilidade desse tempo atual. Sim. Mas daí, de novo, todo o ecossistema tem que acompanhar, senão o aluno avança sozinho, domina as coisas sozinho, vai usar do jeito dele, né? Mas a escola tem que acompanhar, em casa o pai também tem que ter noção, ou seja, olha quanta coisa aqui. E por onde começa? É governamental? É individual? O que a gente faz, Roberto? Eu entendo que antes de falar de governo, qualquer coisa, cada um precisa cuidar da sua vida, né? E cuidar da sua vida, eu entendo que é esse investimento no seu próprio desenvolvimento, porque eu digo com muita sinceridade nos workshops que eu faço, né? Que o meu papel hoje, falando de IA, levando para os empresários essa palavra, né? É muito transitório, porque as IAs não foram feitas para ter Robertos ali como detentores de um conhecimento que precisa passar por ele para então usar o IA. Não, a IA ela foi feita para te usar de forma natural. O que está acontecendo agora é um despertar para chegar num momento em que todo mundo vai precisar versar nisso. Então, que seja agora que eu tire um tempo para olhar um vídeo a respeito, que eu possa parar para ouvir uma palestra a respeito, porque o conhecimento está sendo gerado nesse momento da história. Isso que é importante também. E aí, e não podia fechar sem falar nisso também, né? O que muitas vezes é uma resistência? Tu começa a testar ferramentas ou começa a acompanhar esse mundo, tu vai perceber que muita coisa não funciona muito bem ainda. Sim. Que entre aquilo que é a promessa de certas soluções e a entrega real, existe uma diferença. Por exemplo, eu via com muito entusiasmo o trailer do Copilot da Microsoft, né? IA para integrar com Excel, PowerPoint, né? Word, né? Todo o pacote Office. Quando lançaram no Brasil, já assinei a ferramenta e quando eu fui testá-la na prática, nas ferramentas, não funcionou nem perto daquele trailer. Mas não que seja um problema. Isso, para mim, hoje é o natural de quem está testando coisas novas e que elas estão sendo feitas e aprimoradas agora, nesse momento. Conforme a gente usa, testa, erra, né, as empresas vão ajustando e ter essa resiliência de entender que, ok, eu estou no universo agora que tem coisa que funciona super legal e tem coisa que não vai funcionar redondo. Mas que isso não me faça dizer assim, é modinha mesmo. Olha só, assinei a ferramenta e nem funciona direito. Não, inovação é a gente também entender que está se ajustando, está se testando, está se fazendo e eu estou ali no meio, entendendo que tem coisa que não funciona muito bem, ok, e vou para aquilo que funciona e vou testando, vou me jogando nesse universo, para que quando as coisas virem de fato, de novo, como eu falei no início, né, eu esteja ali preparado para acompanhar a evolução das coisas. Perfeito, Roberto, perfeito, adorei. Para a gente finalizar, dicas para quem está começando, para quem precisa implementar a IA na sua empresa ou para quem está começando a se adequar à inteligência artificial. Quais as principais dicas que tu dá? A principal dica que eu digo assim é mentalidade é a primeira delas, no sentido de que eu preciso estar aberto ao entendimento que algo está acontecendo e eu preciso entender o quê. Né? Então, IA é muito mais do que ferramenta,
é uma mudança na nossa sociedade. Então eu preciso parar um pouquinho para ouvir o que as pessoas estão falando a respeito. Vou ouvir, seja o Roberto, seja o João, seja a Marta, eu vou ouvir as pessoas, né? Segundo, é efetivamente parar um pouquinho para testar na prática algumas ferramentas, porque eu digo assim, não tem hoje uma faculdade para te apresentar as ferramentas e te ensinar de ponta a ponta, porque como eu falei, elas estão sendo também transformadas no decorrer do processo. Então a gente está aprendendo mexendo nelas. Hoje tem ferramenta para criação de vídeo, criação de imagem, criação de texto, criação de inúmeras coisas. Então se eu fizer um recorte de algumas ferramentas, eu já posso começar a experienciar e daqui a pouco perceber oportunidades, seja para o meu negócio, seja para a minha carreira. E a partir disso também, naturalmente, procurar hoje algum tipo de formação, algum tipo de workshop, algum tipo de palestra, também para sintetizar esse conteúdo e você poder ter um pouco mais de velocidade, para poder, né, testar coisas com um pouco mais de assertividade e assim, né, acelerar dentro desse processo. Então, mas essencialmente concluindo, eu digo que fundamental é ter abertura e disposição, porque quando eu tenho a disposição, né, Lilian, aí eu digo assim, ok, quem está falando sobre isso? Onde é que tem a oportunidade de aprender sobre isso? Deixa eu me conectar com isso e vou bebendo de diferentes fontes, vou encontrando um caminho que eu me identifico melhor e a partir dali eu vou ter um pouco mais de profundidade na sequência para então ter mais resultados nesse sentido. E nesse campo do empreendedorismo, quais seriam as aplicações mais impressionantes de inteligência artificial que tu tem visto recentemente? Dá para a gente separar assim, em alguns contextos, né? Eu sempre digo assim, se você é um empreendedor, né, não está mexendo em nada ainda, Roberto, começa por qual ferramenta? A mais clássica e famosa nesse momento é o ChatGPT. E eu digo que mesmo na versão gratuita, tu já tens uma grande entrega de muita coisa que ela pode te ajudar, que ela pode te trazer de percepções, ideias, enfim. Ela já tem um... E aí tu tem algumas concorrentes, como o Gemini do Google também, que vai ter um funcionamento muito semelhante, uma forma diferente de entregar resultado, mas muito, muito interessante porque já é conectado com o banco de dados do Google, certo? Tu tem agora a Claude, né, que chegou no Brasil faz... semana passada, talvez, foi liberada aqui no Brasil. Quentinha. Que eu gosto muito, já usava ela quando ela não estava liberada aqui. E é uma concorrente, uma das principais concorrentes de GPT, né? Então, funcionamento parecido, trazendo outras possibilidades. Tem versão gratuita também que dá para testar, entrar e já mexer bastante coisa, né? Então, aí, ferramentas de texto, criação de imagem. Vamos entrar para a criação só de imagem, podemos falar de Midjourney, falar de Ideogram, né? Duas ferramentas que para mim também entregam muito. Tem o próprio Adobe Firefly, uma ferramenta que também é a versão gratuita, essa principalmente, né? Já consegue fazer muita coisa, de pelo menos testar, colocar um comando lá, que eu digo natural, dizer, por favor, crie um cachorro caramelo para mim, né? Ou pegar, imagina, né? Eu sempre digo, dá para tirar, aquele empreendedor tira foto do seu produto lá e ele não sabe montar um fundo, ele não sabe como organizar, tirou uma foto, ele vai na ferramenta, sobe essa imagem, ele já pode tirar o fundo, ele já pode dizer para a ferramenta, por favor, coloque essa... Por favor, é super educado com a ferramenta, né? Eu sou educada com as ferramentas, tá? Eu digo, né, coloque essa caneca em cima de uma mesa madeirada limpa, né? E a ferramenta vai construir esse fundo, vai construir essa mesa para ti. Não precisa mais do empreendedor dizer, preciso tirar várias fotos agora. Não, eu posso fazer isso na ferramenta, né? E aí tem ferramentas de vídeo como Runway, que são ferramentas que, por exemplo, eu posso pegar essa foto dessa caneca aqui e subir nessa ferramenta e pedir para ela criar uma animação com ela. Aí ela vai lá e cria, por exemplo, um movimento, né, da caneca fazendo um giro, ou outro. Enfim, bacana. Imagina, eu posso pegar uma foto estática de um manequim da minha loja, tá provando lá um blusão, e subo nessa ferramenta, aperto um botão, Generate, e essa ferramenta já cria um movimento no modelo ali, que mexe o braço, dá um sorriso, ou seja, eu estou criando coisas que outrora seriam impossíveis de fazer se tenho conhecimento profundo para isso. Então, Runway ou RayGen, uma ferramenta também para criar seu próprio avatar. Então, daqui a pouquinho também vai ser algo já é quase natural, mas eu digo que em pouco tempo a gente não vai conseguir mais diferenciar um vídeo na internet se foi o Roberto mesmo que fez o avatar dele, né? Eu no último workshop mesmo já usei alguns avatares para divulgar o workshop ali. Que bacana. Que já é um pouco natural, mas é só para mostrar um exemplo de que aquela dor, mas eu não sei gravar, eu não sei botar na frente de uma câmera, não sei mexer uma luz. Aí tu tem um avatar que tu escreve o texto para ele, tu escolhe o tom de voz, tu escolhe o idioma que ele vai falar, gera ali e ele tá ali divulgando. Esses dias a gente testou uma que era sobre gravar o vídeo lendo
E aí a ferramenta Também. simulava como se estivesse olhando para a câmera, né? Mas na verdade estava olhando para o outro lado. Então, assim, essas ferramentas, por exemplo, já te trazem assim, já um bom horizonte de testes para te poder experienciar e começar a perceber que coisas que antes eram tão distantes começam a ficar mais próximas, né? Num valor que eu considero acessível, sem que eu precise ser um programador, entenda de tecnologia. Não, eu preciso conversar, explicar para essas ferramentas que eu quero, né? Saber operá-las minimamente, eu já tenho coisas que eu não fazia antes. E para a gente se manter atualizado quanto às mudanças, assim, que acontecem rapidamente no campo da inteligência artificial, alguma dica? Além do que tu já falou aqui inúmeras vezes, que é praticando, se envolvendo e se inteirando, algum canal de informação que tu goste? Se quiser também indicar teus materiais, onde a gente te encontra, tuas redes sociais, fica à vontade. Claro, claro. Começando, digamos, aqui no Brasil, penso que a Startse faz um trabalho muito interessante, né? Já com executivos, empresários, né? E traz muita novidade a respeito disso. Então é um canal que eu posso recomendar. Estive, né, na Startse ano passado, então sei que é um trabalho bem sério. Eu também, dentro do meu Instagram, procuro trazer novidades, né, no @siga_Roberto_Santos, sobre ferramentas, sobre posicionamento no mercado. Então, pessoas também como a Marta Gabriel, né, uma educadora que tem uma vivência acadêmica, mas também muito próxima da área empresarial. Então, traz um conteúdo, traz uma teoria muito bem embasada e traz uma visão de mercado muito grande. Então, é uma pessoa também muito interessante de ser seguida. E aí, depois tem inúmeras pessoas que dentro dessas tu vai começar a entender de outras e pode assim ir muito longe nesse contexto. Perfeito, Roberto. Foi um prazer te ouvir. Aprendi bastante contigo nesse episódio. Tenho certeza que a nossa audiência vai gostar também. E é isso, pessoal. Acompanhem as redes sociais, sigam @podcast, vejam no YouTube também que vai sair o vídeo e no canal oficial do Spotify. É isso, muito obrigado e até a próxima. E aí, gostou do episódio? O podcast é produzido pela Testing Company, uma empresa que se dedica a garantir qualidade e confiabilidade nos produtos de software. Com mais de 14 anos de experiência, a Testing Company oferece soluções personalizadas para diversos segmentos de mercado, como financeiro, saúde, indústria, varejo, tecnologia, entre outros. Confira os links na descrição deste episódio e acompanhe de perto todas as nossas novidades.